Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Hoje nós iniciamos a leitura do livro de Josué. E essa, sem dúvida, é uma das frases mais marcantes, mais conhecidas desse livro. O livro de Josué é o primeiro dos livros históricos do Antigo Testamento e ele vai nos retratar especificamente esse período de liderança de Josué. Logo após a morte de Moisés, Josué assume a liderança, conduzido pelo Senhor, e nesse livro nós vamos ter então um relato dos acontecimentos que se deram enquanto o povo estava debaixo da liderança de Josué. Há um consenso de que esse livro tenha sido escrito provavelmente cerca de no século 13 antes de Cristo. E nós vamos ter aqui muitas batalhas. Temos basicamente um diário de guerra, um relato das batalhas do povo de Israel na tomada da terra prometida, quando recebem do Senhor a herança que lhes foi prometida. Hoje a nossa leitura nos levou do capítulo 1 ao capítulo 4. E normalmente eu tento focar num único aspecto, tento pensar um trecho específico para fazer uma aplicação, mas tanta coisa aconteceu nessa primeira leitura, de hoje, que eu quero destacar fazer três destaques breves com você aqui a partir da nossa leitura. No capítulo 1, nós temos a liderança de Josué. Josué assumindo então a liderança, o Senhor aparece a Josué e diz: olha, Moisés está morto e agora é a sua hora de conduzir o povo de Israel através da terra do Jordão e entrar na terra que eu lhes prometi. E nessa palavra do Senhor a Josué, ele diz: seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar a posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que está escrito nele. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Essa é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Nós estamos aqui diante das palavras de Deus para aquele que seria praticamente o general de Israel nessa tomada da terra prometida. E eu quero chamar a sua atenção para as orientações que o Senhor passa a Josué. O Senhor não dá orientações de batalha, não dá orientações de preparação, preparem as armas, afiem as lanças, contem os soldados. A principal orientação do Senhor para que Josué assuma sua liderança é: não se esqueça de mim. Não se esqueça da lei que eu apresentei a vocês através de Moisés. Medite nela dia e noite. Conheça essa lei, conheça essa palavra em detalhes. Recite isso sem parar, dia e noite. E tenha certeza de que você está cumprindo todos os detalhes da lei, tudo que está escrito nela, para que você possa prosperar e você tenha sucesso em tudo que você fizer. O sucesso e a prosperidade de Josué e do povo de Israel não dependeria da sua capacidade de batalhar, da sua preparação, das suas armas, mas dependia única e exclusivamente de que eles tivessem coragem e de que eles estivessem submissos à vontade de Deus e fossem obedientes ao Senhor. Muitas vezes, diria na maioria das vezes, nas batalhas e nos desafios da nossa vida, nós temos a tendência de confiar em nós mesmos, nas nossas capacidades, de buscarmos. Mas o Senhor nos lembra que antes de tudo, e mais importante de tudo, é que estejamos submissos a Ele, conhecendo, meditando na palavra de Deus, sendo fiéis a ela em todo o tempo. E é assim que nós alcançamos a vitória ao longo da jornada das nossas vidas. No capítulo 2, nós temos mais um feito interessante, um acontecimento interessante, em que Josué envia 2 espiões para espiarem a terra de Jericó. Esses 2 espiões são recebidos por Raabe, uma prostituta que morava ali naquela cidade. Perceba que nós temos uma cidade, a cidade de Jericó, o povo de Canaã, povo esse que era de costume tão condenável aos olhos de Deus, que o Senhor havia decidido então destruir aqueles povos, e dentro desse povo já de costumes detestáveis, nós temos Raabe, uma prostituta naquela cidade, que ela acaba recebendo na sua casa esses espiões, dá proteção para eles, os esconde ali quando eles foram perseguidos. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Raabe passa de prostituta em Jericó, de um povo desprezível, um povo que foi destruído por Deus, a princesa do povo de Israel. Porque depois ela acaba se casando com um príncipe de Israel e Raabe é listada inclusive na genealogia de Jesus. Ela passa de prostituta, de um povo pagão, de um povo distante, um povo desobediente de Deus,
E a partir da sua fé em Deus, da sua obediência ao Senhor e da devoção que ela apresenta a Deus, ela é restaurada, ela tem sua vida transformada e passa, inclusive, a ser citada na genealogia de Jesus. Aquela mulher teve a sua vida completamente transformada, para além de todos os seus traumas, e com certeza ela os tinha de sobra, sendo prostituta onde era. Ela passa a ter uma vida completamente transformada pelo Senhor com base na sua fé. A fé é capaz de nos trazer transformação total da vida. E transforma profundamente a vida de qualquer pessoa que assim o desejar, mediante a sua fé no Senhor. Certamente a fé de Raabe foi recompensada e isso também serve de inspiração para nós. A sua fé, não importa o que você tenha vivido, o que você tenha passado, mediante a sua fé no Senhor, a sua vida pode ser profundamente transformada por Ele. No capítulo 3, nós temos a travessia do povo, onde o Senhor orienta então para que os sacerdotes peguem a Arca da Aliança e eles vão atravessar o Rio Jordão para então dar início às suas batalhas. Mas o Senhor dá mais uma demonstração do seu poder nessa travessia do Rio Jordão. Os sacerdotes deveriam carregar a aliança e quando colocassem o pé na água do rio, o rio então se abriria. O Senhor interrompe o curso de água, o rio é então represado. No momento que os sacerdotes colocam o pé sobre a água, os sacerdotes param no meio do rio, enquanto todo o povo atravessa rapidamente a pés enxutos pelo leito daquele rio. O Senhor, mais uma vez, como havia aberto as águas do Mar Vermelho, agora para o curso de água do Rio Jordão, demonstrando àqueles que, na sua maioria, não tinham visto o mar se abrir, tinham apenas ouvido os relatos. O Senhor dá mais uma demonstração do seu poder, parando o rio para que o povo pudesse atravessar e se lembrassem no início dessa batalha que estava para começar, de que o Senhor estava com eles e eles se lembrassem do poder de Deus que estaria à sua disposição ao longo daquela jornada. O povo deveria, e o Senhor orienta para que escolhessem um de cada tribo, deveriam pegar 12 pedras do meio do leito do rio, onde os sacerdotes haviam parado, e fizessem um altar do outro lado, para que sempre que eles se olhassem para aquelas pedras, para aquele altar, se lembrassem do dia em que o Senhor parou o Rio Jordão para que eles atravessassem, do dia em que o Senhor demonstrou o seu poder. E o texto, no capítulo 4, termina dizendo que fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que temam o Senhor, seu Deus, para sempre. Nunca nos esqueçamos do quão poderosa é a mão do nosso Senhor. E essa mão é quem vai guiar o povo de Israel na tomada da terra prometida, e é isso que nós vamos acompanhar ao longo das nossas leituras. Então, ressaltando as nossas reflexões de hoje, lembre-se de que você precisa de coragem, seja forte, seja corajoso, mas principalmente seja fiel à palavra de Deus, não se esqueça dos ensinos do Senhor. A sua vida pode ser transformada com base na fé, como a vida de Raabe foi transformada pela sua fé no Senhor, e nunca nos esqueçamos de que o Senhor, a mão poderosa do Senhor está conosco, nos conduzindo, nos acompanhando, como fez com o povo de Israel. Lembre-se de ler a sua Bíblia, vamos juntos, aprendendo agora a partir dessa leitura do livro de Josué. E você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais um momento de reflexão. Boa leitura!